Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para a nossa primeira aula. E os dados da nossa aula estarão aí na sua telinha. Aula de quê? De matemática, tá? Comigo, professor Natanael de Souza Barreto, ok? E o conteúdo é áreas de figuras planas. E temos aqui a foto da nossa escola, né, em Anajatuba, Maranhão. Centro de Ensino Nina Rodrigues, escola estadual, e a série para o qual é dedicada essa aula é o segundo ano do ensino médio. Tudo bem? E aí vamos para o nosso primeiro slide. Falando sobre áreas de figuras planas, vamos dizer assim, as primeiras figuras planas que eu quero explorar são os paralelogramos, tá? E aí eu vou colocar aqui os 4 paralelogramos que nós vamos explorar a área nessa tarde. O primeiro paralelogramo que eu quero destacar aqui é o retângulo. O segundo é o quadrado. O terceiro é o paralelogramo. E, por último, eu quero falar sobre o losango. Primeira coisa, professor, o que são paralelogramos? Paralelogramos são polígonos de 4 lados, ou seja, quadriláteros, que possuem lados opostos, paralelos e iguais. E os ângulos opostos também, consequentemente, serão iguais. Como assim, professor? Paralelogramo, primeiramente, ele é um polígono de 4 lados, ou seja, ele é um quadrilátero. E aí, os lados opostos são iguais, ou seja, esse lado aqui, por exemplo, é igual a esse lado aqui, ó. Lados opostos são iguais e são paralelos, ou seja, eles não vão se cruzar aí. Tudo bem, pessoal? Isso acontece para todos eles. Se a gente prestar atenção, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse igual a esse, e assim vai, tá? Ou seja, os lados opostos são iguais e são paralelos. Mas vamos aqui. Eu quero explorar essa primeira figura aqui que eu coloquei aqui, o retângulo. O retângulo, ele é um polígono de 4 lados, onde ele possui 4 ângulos de 90 graus, pessoal. Ó, os 4 ângulos aqui são de 90 graus. E aí eu quero destacar aqui 2 dimensões. Uma que eu vou chamar de base, ó. Essa dimensão aqui eu vou chamar de base, e essa dimensão aqui eu vou chamar de quem? De altura. Então a área do retângulo, que eu vou chamar de AR, eu vou estar representando aí a área do retângulo por AR, tá bom? Então a área, como é que eu vou calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Essa dimensão aqui, que eu chamei de B, eu chamo ela de base. E essa dimensão aqui, que eu chamei de H, eu chamo ela de altura. E quando eu quero calcular a área do retângulo, eu multiplico a base vezes quem? Vezes a altura. Então, aqui nós temos a fórmula para se calcular a área de quem? A área do retângulo. Então, identificou que a figura é um retângulo, como é que eu vou calcular a área? Multiplica a base vezes quem? Vezes a altura. Então, assim, a gente não vai dar ênfase nas demonstrações dessas fórmulas, a gente vai apenas especificar e explicar cada elemento dela. Então, vamos para o nosso segundo paralelogramo. O nosso segundo paralelogramo que eu quero destacar aqui é o quadrado. O quadrado é uma figura que eu acredito que todos conheçam. É um polígono que possui todos os lados iguais e todos os 4 ângulos medindo 90 graus. O professor quer dizer então que todo quadrado é um retângulo? Isso, perfeito. Todo quadrado é um retângulo. Na verdade, o quadrado, ele é um tipo especial de quê? De retângulo. Eu posso dizer que todo retângulo é quadrado? Não. Qual é a diferença principal aqui? A diferença é que o quadrado ele possui todos os lados iguais, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Já aqui no retângulo, essa dimensão, que é a base, ela é diferente dessa dimensão que é a altura. Professor,
mais a área do quadrado, que aqui no caso eu vou chamar de AQ, a área do quadrado, tá? Vou representar assim. Essa sigla para nós vai significar área do quadrado. Professor, mas a área do quadrado se calcula do mesmo jeito da do retângulo? Sim. A base vezes quem? Vezes a altura. Aí, como a base aqui é L e a altura aqui também é L, então vai ficar L vezes L. Então, a área do quadrado vai ser dada por lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Tudo bem? Se o lado for 5, fica 5 ao quadrado. E assim vai. Paralelogramo. O paralelogramo, ele é bem parecido com, vamos dizer assim, com o quadrado e com o retângulo. Porém, essa dimensão aqui que fica na vertical, ela fica um pouco, vamos dizer assim, inclinada, tá? A gente vê que ela está um pouco inclinada. Então, a principal diferença é essa, tá? Que ela fica um pouco inclinada. Aí, se ela fica um pouco inclinada, significa dizer que a altura não é esse lado aqui, né? Que a altura, ela não é a medida dessa dimensão. A altura aqui vai ser a distância entre essas duas bases, ou seja, essa base e essa base aqui. Ou seja, a distância entre elas é o que eu vou chamar de quem? De altura. E a área do paralelogramo, que eu vou chamar de AP, também se calcula igual à área do retângulo. Base vezes altura. Professor, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Mas existe uma diferença aqui sutil, pessoal, uma diferença sutil. Que diferença é essa? A diferença é que aqui no retângulo, o próprio lado é a altura. Aqui, ó, o próprio lado aqui é a altura. Já aqui não, esse lado ele não é a altura. Quem vai ser a altura? A distância entre esse lado e esse lado aqui, ó. A distância, que vai ser isso aqui, ó. Deixa eu melhor representar. A distância aqui, ó, que eu vou chamar de H. Essa distância daqui para cá é que eu chamo de altura, tá bom? Existe uma diferença desse lado aqui, ó, né? Desse lado para esse aqui, ó. Então a diferença aqui está na altura. Aqui no retângulo a altura é o próprio lado. Já no paralelogramo não. A altura é a distância entre as duas bases. Quando eu falo duas bases, pessoal, é essa dimensão aqui e essa dimensão aqui de cima. Então vamos para o losango. O losango, ele é um paralelogramo que possui todos os lados iguais. Aí o aluno vem logo: então se possui todos os lados iguais, então é o quadrado. Não é o quadrado. O quadrado também possui todos os lados iguais. Só que o quadrado, ele possui os 4 ângulos de 90 graus. Então, a diferença entre esse losango e o quadrado é que o quadrado possui os 4 ângulos de 90 graus e o losango não. Esses ângulos, eles não são de 90 graus. Esses ângulos aqui, ó, são diferentes de 90 graus. Professor, mas como é que eu calculo a área do losango? Pessoal, a área do losango que eu vou chamar de AL, tá bom? A área do losango. Vamos aqui. Vamos destacar 2 elementos importantes aqui. O primeiro elemento importante é a diagonal maior, tá? O Dzão. A distância entre esse ponto, esse vértice e esse vértice, eu vou chamar de Dzão, que significa dizer que é a diagonal maior. E a distância entre essa diagonal, entre esses dois vértices, esse aqui, ó, e esse aqui, eu vou chamar de Dzinho, como tá aqui, ó. Aí como é que eu calculo, professor, a área do losango? A área do losango
vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então vai ser dessa forma, tá? Que a gente vai calcular a área dessas figuras planas, chamados paralelogramos. Pessoal, então assim, é só aplicar essas áreas, tá? Ou essas fórmulas. Só que é interessante a gente saber diferenciar um retângulo do quadrado, um paralelogramo do losango, o losango do quadrado e assim por diante. Perceba que as fórmulas são fáceis. A questão é diferenciar esses paralelogramos, ou seja, esses polígonos. Tudo bem? Então, vamos explorar outras figuras. A próxima figura que eu quero explorar é os trapézios, tá? Quero explorar agora com vocês os trapézios. São figuras muito importantes na resolução de problemas para vestibulares. E aqui eu quero destacar os 3 tipos de trapézio, tá bom? Trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Agora, a primeira coisa que eu quero falar sobre os trapézios é que todos eles são quadriláteros. Professor, mas qual é a diferença do trapézio para os paralelogramos? Perceba que os paralelogramos, os pares de lados opostos, eles são sempre paralelos. Ou seja, esse é paralelo a esse e esse era paralelo a esse. Só que aqui no trapézio não, eu só vou ter um par de lados paralelos, ou seja, que é esse com esse. Perceba que esse lado ele não é paralelo com esse, porque quando esse lado aqui crescer, ele vai tocar lá em cima esse outro lado aqui. Então eles não são paralelos. Então, quando um quadrilátero possui apenas um par de lados paralelos, eu digo que ele é chamado de quem? De trapézio. Tudo bem? E aí, esses lados que são paralelos, eu chamo de base maior e base menor. Ou seja, os lados que são paralelos eu chamo de bases. A base que é menor, eu chamo de Bzinho. A base que é maior, eu chamo de quem? De Bzão, tá? Base maior e base menor. Professor, vale para todos os tipos de trapézio? Trapézio retângulo, isósceles e o trapézio escaleno? Sim, com certeza. Aqui eu chamei de base menor e aqui eu vou chamar de quem? De base maior. Aqui, consequentemente, base menor e aqui base maior. Desenhar direito, né? Que tá parecendo a cara do professor de feia. Beleza. Um outro elemento, pessoal, importante é a altura. A distância. O que é a altura? A distância entre as duas bases, pessoal, é o que eu chamo de altura. A distância entre essa base maior e a base menor é o que eu chamo de quem? De altura. Tá bom? A distância entre a base menor e a base maior é o que eu chamo de quem? De altura. A distânciazinha aqui, entre a base maior e a base menor é o que eu chamo de quem? De altura. Professor, como é que se calcula a área do trapézio? A área do trapézio eu vou botar assim: a área do trapézio. A área do trapézio, pessoal, não importa se ele é o retângulo, o isósceles e o escaleno. Todos eles vão ser calculados dessa seguinte forma: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Não importa qual é o tipo de trapézio, eles vão ser sempre calculados dessa forma: base maior mais base menor vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Pessoal, uma coisa que eu não expliquei ainda: professor, como é que eu vou saber se esse aqui é o trapézio retângulo, se é esse ou se é esse? Pessoal, o trapézio retângulo, um dos lados não paralelos forma ângulo de 90 graus com a base, eles vão formar ângulos retos. Então, um dos lados que não é paralelo,
ele vai formando de 90 graus. Então isso aqui é um trapézio o quê? Retângulo, está associado ao ângulo de 90 graus. Ó. Vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Professor, e o que é o trapézio isósceles? O trapézio isósceles é quando os lados não paralelos eles são iguais, ou seja, esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, ó. Quando isso acontece, significa dizer que ele é um trapézio isósceles. Aí, quando não acontece nem esse caso, nem esse caso, é o que eu chamo de trapézio que escaleno, é um trapézio qualquer. Tudo bem? Então, é esse nosso estudo sobre os trapézios, tá bom? Eu queria explorar mais só os elementos dele e a formulazinha, porque nós estamos aqui trabalhando com áreas de figuras planas, então esse é o nosso foco. Então vamos lá, vamos para o próximo tópico. Nosso próximo tópico são os triângulos, pessoal. Pessoal, os triângulos eles são muito, mas muito importantes. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Então vamos lá. Triângulos. Os triângulos vamos dizer assim, é a figura plana mais simples que a gente tem. Ou seja, ele possui 3 lados. Porém, ao mesmo tempo que ele é simples, é o polígono que existem mais fórmulas diferentes para se calcular a área dele. Mas só que eu destaquei apenas 3 fórmulas aqui. Eu destaquei uma fórmula que vale para todo e qualquer triângulo, tá? Todo e qualquer triângulo. Qual é a fórmula? Eu acho que essa fórmula aqui, eu acho que todos vocês já viram, até no ensino fundamental. Se não viram, pelo menos ouviram falar. A área do triângulo é base vezes altura, tá? Dividido quem? Por 2. Então, a área de qualquer triângulo, essa fórmula aqui, ela vale para qualquer triângulo. Professor, mas quem é a base? A base pode ser qualquer lado do triângulo. Então, por exemplo, aqui eu escolhi a base como esse lado. E a altura é o segmento que vem do vértice e faz 90 graus com o lado oposto. Ou seja, esse segmentozinho aqui, que é essa distância do vértice até essa base, é a altura, tá? Lembre-se que qualquer lado pode ser base, e aí, dependendo do lado que eu escolher, a altura ela vai mudar, né? Então, como eu escolhi esse lado aqui para ser base, a altura vai ser isso aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Nossa primeira fórmula ela vale para todo e qualquer tipo de triângulo. Tá bom, pessoal? Só que a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai aplicar essas fórmulas ainda em exercícios. Primeiro a gente está deduzindo as fórmulas. E aqui, uma fórmula muito importante. É um dos triângulos mais bem, vamos dizer assim, cobrados. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero, pessoal, é um triângulo que possui todos os lados iguais. E por ele possuir todos os lados iguais, ele vai possuir uma série de propriedades. Só que eu não vou enumerá-las aqui, porque a gente poderia vamos assim, gravar uma aula só sobre triângulo equilátero. A gente gravaria tranquilamente 60 minutos aí só falando sobre triângulo equilátero. Então ele tem várias propriedades. E se você tiver o interesse, você pode procurar aí, eu indico que você procure sobre as propriedades do triângulo equilátero. Só que aqui hoje nós vamos focar na área do triângulo equilátero, que eu vou representar por AL, tá bom? Não, eu vou botar área ATE, a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado, a raiz de 3 dividido por 4, pessoal. Ou seja, essa é a fórmula que eu vou utilizar para calcular a área do triângulo equilátero. Onde quem é o L? O L é o lado do triângulo. Lembre-se que todos os lados são iguais, ó. Essas marquinhas aqui, ó, uma marquinha aqui e essa marquinha aqui significa dizer que se esse lado vale 5, esse vale 5, esse vale 5. Se esse lado vale 10, aqui vale 10, aqui 10, aqui 10. E assim vai.
E aqui é uma fórmula também que vale para todo e qualquer triângulo. Se eu souber dois lados, não é isso? Se eu souber dois lados e o ângulo entre esses dois lados, eu posso calcular a área do triângulo da seguinte forma: o produto dos lados vezes o seno do ângulo, né, que aqui é θ, dividido por 2. Essa é uma formulazinha que eu posso estar utilizando para calcular a área de todo e qualquer triângulo. Não importa se esse triângulo ele é retângulo, ele é escaleno, ele é isósceles, se ele é equilátero. Essas duas fórmulas, essa primeira, que é a mais conhecida de todos, e essa última aqui, elas valem para todo e qualquer triângulo, pessoal. E essa fórmula aqui, ela já só vale para o triângulo equilátero, tá? Então, vamos aqui para o nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico é falar sobre o hexágono. Por que o hexágono? O hexágono é um polígono regular que é muito cobrado. Como é que se calcula a área do hexágono? Pessoal, a área do hexágono, o que eu vou chamar de AH, tá bom? É a siglazinha que eu vou estar utilizando aqui para identificar a área do hexágono. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo do triângulo equilátero. Só que a área do triângulo equilátero, a gente acabou de ver que a área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Aí, simplificando aqui por 2, ali em cima deu 3 e aqui embaixo vai dar 2. Então significa dizer que a área do hexágono, pessoal, vai ser 3 L ao quadrado raiz de 3 dividido por 2. Então essa vai ser a nossa fórmula para estar calculando a área de quem? Do hexágono, onde o L é o lado do hexágono. Perceba, hexágono regular. O que é um polígono regular, pessoal? É um polígono de todos os seus lados são iguais e, consequentemente, todos os ângulos vão serem iguais. Tudo bem? Então, polígono regular. Hexágono regular, todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Qual é a fórmula? 3L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Onde L aqui é o lado. Por que 3, professor? Porque ficou aqui, ó. Quando eu simplifiquei o 6 e o 4 por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Então fica 3 vezes L ao quadrado, e está aqui, ó. 3L ao quadrado, raiz de 3, né? E sobrou 2 aqui embaixo. Então tá aí. Área do hexágono. E aqui nós vamos falar sobre figuras circulares. Então aqui é outro tópico que eu poderia abordar várias coisas. Mas para me resolver todo e qualquer problema sobre figuras circulares, basta que eu conheça a área do círculo. O que é um círculo, pessoal? Círculo, olha, dado um ponto no plano que eu vou chamar de C aqui, né? O lugar do plano, né? Onde as distâncias até esse ponto ele é constante, é o que eu chamo de círculo, tá? Toda essa região aqui, ó. Então ele tem um centro e ele tem um raio, que é a distância desse ponto a qualquer ponto do círculo. Aí como é que eu calculo a área do círculo? A área do círculo está bem aqui, ó. Ele chamou de S, mas eu vou botar aqui como A. A área do círculo, AC, é π vezes o raio ao quadrado. Então é assim que a gente vai calcular a área do círculo. Pessoal, em muitas das vezes ele considera o π como sendo 3, tá? Como aproximadamente 3, tá? Eles consideram, na verdade, a aproximação de π é 3,14, mas em muitas questões ele vai considerar o π como 3. Tá? Em muitas questões ele vai considerar o π como 3. E aí, uma figura ou uma parte importante do círculo é o setor circular. Olha,
Suponhamos que eu tenho um círculo e eu coloco 2 pontos aqui, olha. Um ponto A e um ponto... Eu vou apagar essa fórmula bem aqui, ó. Não vou apagar não, deixa ela bem aí. Ponto B. Olha, quando eu coloco 2 pontos no círculo e eu ligo, né, esses pontos ao centro, ó, o pontozinho C que está aqui dentro, ó, eu determino essa região aqui. E consequentemente determino um ângulo aqui, alfa, né? Esse ângulo aqui, ó. Eu vou pintar esse ângulo alfa. Essa região aqui é o que eu chamo de setor circular, ou seja, é uma parte da circunferência. Tudo bem? É uma parte onde os seus extremos estão na própria circunferência e o outro está no centro. Então, essa região delimitada aqui é o que eu chamo de setor circular. Como é que eu calculo, professor, a área do setor circular? A área do setor circular, eu calculo assim, π vezes r ao quadrado, vezes o ângulo alfa, que está sendo formado, né, pelos 2 raios, dividido quem por 360. E aí eu vou apagar essa fórmula assim aqui. Tudo bem? Então ficaremos aqui com essa fórmula do setor circular, que eu vou chamar de AS, π vezes r ao quadrado vezes alfa dividido por 360. E aqui a área do círculo como π vezes r ao quadrado. Tudo bem? Então aqui a gente terminou a questão das fórmulas. Agora vamos aplicar essas fórmulas na resolução de questões, pessoal. Então assim, vão ser alguns exemplos, exatamente 3, para que a gente possa ter noção de como aplicar esses conceitos na resolução de questões. Então, primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: a área de uma sala com a forma da figura ao lado é de letra A, 30. Vamos lá, tem aqui as alternativas. Ele quer saber qual é a área dessa figura aqui, olha. E aí, como é que a gente pode fazer? Perceba que em nenhuma das minhas explicações teve uma figura desse formato, né? Mas, pessoal, a gente tem que ter em mente que não tem nenhuma fórmula direta. Porém, eu posso muito bem dividir essas figuras em partes e a soma dessas partes ser a área da figura total. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, eu percebo que bem aqui, eu vou chamar isso aqui de figura 1. Vou chamar isso aqui de figura 1. Ó. Como é que eu vou fazer aqui, meu Deus, para não ficar arriscando? Figura 1, figura 2 e aqui figura 3, tá? Então, eu sei que a área total aqui, ó, é quem? É a área 1 mais a área 2 mais a área 3, não é? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos aqui. Essa figura 1 aqui, pessoal, que figura é essa? Está na cara que é um quadrado, né? Ó, esse lado igual a esse lado. Ângulo de 90 graus. Olha, se esse ângulo de 90 graus, esse ângulo de 90 graus e esse cara é igual a esse, então significa dizer que aqui também é um ângulo de 90 graus. E aqui é um ângulo de 90 graus. E esse lado também vai valer 3 e esse lado aqui também vai valer 3. Então perceba que a área 1 é a área do quadrado. Quem é a área do quadrado? O lado ao quadrado. Mas quem é o lado, pessoal? 3. Não fica 3 ao quadrado. Quem é 3 ao quadrado? 3 vezes 2, né? Não, meu filho. 3 vezes 2 não. 3 vezes 3. Ó. 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Como está em metro? Metros quadrados. Tá bom? Então, a área 1 aqui dá quanto? 9 metros quadrados.
Vamos encontrar a área 2. A área 2. Na verdade, eu vou primeiro encontrar a área 3. Pessoal, presta atenção. Perceba que essa reta aqui ela é a mesma, né? Se aqui é um ângulo de 90 graus, significa dizer que bem aqui também é um ângulo de 90 graus. Eu vou só apagar esse 3 bem aqui de dentro. Não, deixa ele aí dentro. Perceba que eu tenho essa figura aqui, não é? Ó, vou tirar aqui. Eita, reta, agora para fazer essa reta. Vamos lá. Aqui é 3, aqui é 5, não é? Vamos descobrir esse lado bem aqui, ó. Esse lado aqui, vamos descobrir quanto mede esse lado. Vamos descobrir quanto mede esse lado aqui. Tá? Vamos descobrir quanto mede esse lado. Vou chamar ele aqui de x. Se a gente aplicar rapidamente o teorema de Pitágoras, né, o triângulo retângulo, né, temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de quem? Dos catetos. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai obter que x é igual a 4. Eu vim meio que direto, porque isso aqui é uma coisa que vocês já devem saber, né? Então, esse lado aqui, ele mede quanto? Ele mede 4, pessoal. Eu vou apagar esse 2 bem aqui só para mim. Esse lado aqui, ele mede quanto? Ele mede 4. Então, eu posso, se eu olhar bem, então se aqui mede 4, pessoal, se aqui mede 4, eu posso pegar esse lado como base, não posso? Ó. Esse aqui como base, e esse lado aqui como quem? Como altura. Só eu rotacionar esse triângulo, colocar ele assim, ó. Porque aqui é um ângulo de 90 graus, base é 3, altura 4, e aqui o 5. Então perceba que a área desse triângulo 3 aqui, a área do triângulo 3, a área da figura 3, é a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Só que quem é a base? A base é 3. Quem é a altura, que é 4, dividido por 2. Só que quem é 3 vezes 4? 12. Dividido por 2 dá quanto? 6. 6 metros quadrados. Então, ó, a área 3 é 6 metros quadrados. Então tá aqui, deixa aqui. A área 1 a gente já calculou e a área 3 também. Agora, vamos calcular a área 2. É que eu apaguei, né? Vou apagar aqui de novo. A área 2 é essa figura aqui, ó. Vou até botar de azul, tá? A área 2 é essa daqui, ó. Que eu tinha riscado inicialmente, né? E aí, como é? Só cobrir para você ver. Vamos lá. Como é que eu vou calcular a área dessa figura aqui? Pessoal, primeiramente ela não tem um nome, né, em si. Ah, é um retângulo. Não. Agora eu vou como é que eu vou calcular a área dela? Eu vou dividir ela em outras figuras que eu conheço. Por exemplo, eu vou fazer um segmento aqui. Olha só, se eu fizer segmento bem aqui, perceba, quando eu traço esse segmento azul aqui, eu dividi essa área nesse polígono aqui e nesse polígono aqui, né? Perceba que aqui é 3, ó. Aqui é 3, né? Por que é 3? Esse pedaço aqui de azul, ó, por que é 3? Porque essa figura é um quadrado. Isso aqui é 3, aqui é 3 também. Então, eu já tenho uma suspeita de que essa outra figura bem aqui de baixo, ela é um quadrado. Essa figura aqui, ó,
Essa figura de azul ela é um quadrado. Por quê? Ângulo de 90 graus aqui, então vai ser 90 graus aqui. Aqui é 3, aqui é 3. Então isso aqui também é um quadrado. Ó. Então, essa figura bem aqui, que eu vou chamar de... Essa figura aqui, como é que eu vou chamar ela? Eu vou chamar ela de figura 2. E essa daqui... Não, de 2 não. Como é que eu vou fazer? Eu vou chamar ela de figura A. E essa figura B aqui eu vou chamar de figura B. Então, a figura que eu chamava de 2, eu dividi ela em duas partes, figura A e figura B. Não é isso? Só que essa figura A bem aqui... Essa figura A, ela é um quadrado. Então, como é que eu vou calcular a área dela? Igual à área do quadrado. Lado ao quadrado. E o lado é quanto? É 3. Igual aqui, ó. 3 ao quadrado, que dá 9 metros quadrados. Então, essa figura A aqui tem área quanto? 9. Então, essa área aqui tem área 9. Agora, se eu olhar para essa figura B, perceba que ela é um trapézio. Um trapézio de base maior 3, ó. Por que aqui vai ser 3, pessoal? Por que vai ser 3? Porque aqui também é 3, ó. Perceba que essa figura em azul, ela é um quadrado. Eu vou botar bem aqui, ó. Figura B, ela tá assim, ó. Ela tá assim. Aqui é 2 e aqui é 3, ó. Essa base aqui é essa daqui, ó. E essa daqui de cima é 2. Aqui é a figura B. Tá? Vou botar até ali aqui em cima. Figura B. E aí, eu já tenho uma base maior, a base menor. E quem é a altura, pessoal? Esse lado todinho aqui não era 4? Não é? Ó, eu tinha encontrado aqui, ó. E esse pedaço bem aqui, ele é 3, não é? Porque ele é o lado oposto do quadrado, então aqui é 3. Se o todo é 4 e essa parte aqui é 3, então é porque esse pedacinho bem aqui, ele vale quanto? Ele vale 1. Então aqui a altura, ó, é 1. Então como é que eu vou calcular a área da figura B? A área da figura B é a área do trapézio, que é base maior, que é 3, mais base menor, que é 2, vezes a altura, que é 1, dividido por quanto? Por 2. 3 mais 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Dividido por 2. Então dá 2,5. Então, perceba que eu já calculei toda a área da figura. O que eu vou fazer? Eu vou somar agora elas. Então, a área total, vou voltar para cá, ó. A área total, que é a área da figura que ele quer, é a área 1 que a gente calculou, que é 9, mais a área 2. Perceba que a área 2 é a área A da figura A mais a área da figura B, não é isso? Ó? A área da figura A é 9. Mais a área da figura B, que é quanto? 2,5. Então isso aqui é a área da figura 2. Ó. Mais a área da figura 3. A área da figura 3 deu quanto? Deu 6. Igual. Então vai ficar 9 mais 9, 18. 18 mais 2,5 dá 20,5. 20,5 mais 6 dá 26,6 metros quadrados. Lembre-se, a unidade de área é sempre ao quadrado. Se for centímetro, centímetro ao quadrado. Se for metro, metro ao quadrado. Então a nossa resposta aí é quem? É a letra B. Tudo bem? Então a nossa alternativa correta aí seria letra B, 26,5 metros quadrados. Então esse é o nosso primeiro exercício.
Tudo bem? Vamos aqui para o exercício 2. Então perceba que são aplicações das fórmulas que eu já expliquei. Vamos lá. Exercício 2. Exercício 2. Uma piscina tem a fórmula indicada na figura, com R igual a 3, com R igual a 3. Calcule a área da superfície. Pessoal, eu tenho que a piscina, toda essa área aqui, toda essa área aqui, né? Aí ele disse, né, que a figura tem a forma indicada aqui. Ele quer saber qual é a área dessa piscina aqui. E ele falou que o R é 3, Aí eu já sei que, essa dimensão aqui é 2R, Tá vendo aqui? 2R. Daqui pra cá, ele está dizendo que é R, Tá vendo aqui? R. Você está vendo aqui que é R. Aqui, daqui pra cá é R. Olha, se daqui pra cá é R, daqui pra cá é R, então essa parte toda aqui é 2R, né? Aqui do mesmo jeito. Se daqui pra cá é R, peraí. Se daqui pra cá é R e daqui pra cá é R, então esse todo aqui é quem? 2R. Mas se eu olhar o formato da piscina, eu não tenho uma fórmula diretamente para ela. Mas é aquilo que eu falei, quando eu não tenho uma fórmula direta para calcular a área da figura, eu vou dividir a figura em figuras que eu conheço. Pessoal, por exemplo, se eu prestar atenção, essa área bem que eu estou circulando, olha só, vou botar de uma outra cor, de verde, por exemplo, essa área aqui que eu vou circular, que figura ela é? Que figura ela é? Essa figura aqui, que eu estou pintando. Como é o nome dessa figura? Se aqui é 2R, aqui é 2R, aqui é 2R, aqui é 2R, e eu percebo que elas são paralelas, são perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, claramente essa figura aqui é quem? É um quadrado, pessoal. Então, e como R é 3, então 2R vale quanto? 2R vale 6, né? Porque é 2 vezes R, 2 vezes 3 dá 6. Então aqui vale 6. Aqui vale 6 também. Aqui embaixo vale 6. Tá? Então, ou seja, essa área aqui do meio é a área do quadrado. Então, eu vou dividir a área da piscina, né? Nessa parte e nessas duas aqui, Mas eu vou já chegar nessas duas aqui. Preste atenção. Então, essa área aqui do meio é a área de quem? É a área do quadrado. Então, essa área aí do meio, é a área do quadrado. Mas quem é a área do quadrado? É o lado ao quadrado. Só que quem é o lado? O lado é 6, né? Porque é 2R, 2 vezes 3, 6. Então, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a quanto? 36 metros quadrados. Agora, pessoal, preste atenção. Se eu juntar essa parte aqui, olha, vou botar essa cor aqui. Se eu juntar essa parte aqui, olha, com essa parte aqui, perceba que são as duas bandas de um círculo, né? Se eu pego aqui, vou construir um círculo. Eu queria só saber agora como é que eu faço para me construir esse círculo. Vamos supor que eu vou construir esse círculo bem aqui. Olha só, eu construo esse círculo. Aí eu passo uma reta aqui, olha, presta atenção, tá aqui, é na piscina lá, essa banda aqui é essa daqui, não é isso? E essa outra banda aqui é essa parte aqui. Então perceba que se eu somar essa área mais essa área aqui, dá a área de um círculo, né? Não é isso? Da área de um círculo.
E eu sei que aqui é R, ó, daqui para cá. E eu sei que daqui para cá é R e daqui para cá é R. Ah, então essa área aqui, mas essa área da área do círculo, né, professor? Pronto, então se eu quiser saber quanto vale essa área, mas essa área é só calcular a área do círculo. De raio quanto? De raio 3, ó, porque a gente sabe que o R lá, o R vale 3 metros. O R vale 3 metros. Então a área do círculo, a gente sabe que é dada por π vezes R ao quadrado. Π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes π, 9π. Eu vou considerar bem aqui o π como sendo 3, tá bom, pessoal? Vou considerar o π como sendo 3. Então, π vale 3. 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui a área do círculo vale 27 metros quadrados. Então, a área da piscina, né? A área da piscina aqui, ó, da superfície da piscina. Então, a área da... o nome feio, né? Então, a área da piscina vai ser quem? Vai ser 36 metros quadrados, porque era dessa parte aqui interior aqui, ó, do quadrado, mais essa, que é 27. Então a área da piscina vai dar quanto, pessoal? 6 e 7 dá 13. Vai 1, né? 3 e 2 dá 5 e 1, 6. Então dá 63 metros quadrados. Então a área da piscina aí deu quanto? Deu 63 metros quadrados. Então, assim, pausa o vídeo, volta, entenda o que foi que eu fiz em cada passo aí. Então vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, ela é bastante extensa, tá? Vamos aqui, vamos com calma. O último exercício. Considere a região R pintada de preto. Então essa região aqui pintada de preto é exibida a seguir. Construída no interior de um quadrado de lado medindo 4. Então significa dizer que esse quadrado tem um quadrado de lado 4. Ou seja, aqui vale 4. Aqui vale 4. E aqui também vale quanto? Vale 4. Tá? Só botei para você ver aí. Vou apagar para não ficar poluindo a minha figura. Beleza. Sabendo-se que os arcos de circunferência que aparecem nos 4 cantos do quadrado têm seus centros nos vértices do quadrado e que cada um mede 1 centímetro, determine a área dessa região, da região R. Ou seja, ele quer saber a área da região R pintada de preto. Ó. Ou seja, eu tenho aqui um quadrado e tenho essa área aqui pintada de preto. Aí a pessoa coloca lá aquela cara de espanto. Meu Deus, como é que eu faço isso? Pessoal, isso é muito simples. A gente tem que entender uma coisa. Eu sei alguma forma para calcular a área dessa figura aqui de preto? Não tem nenhuma fórmula. Então o que eu vou fazer? Olha só a minha ideia. A minha ideia para calcular a área R, ó, a área R, que eu vou chamar aqui, você pode ver que ela é a área do quadrado, né? Menos a área branca. Não é isso? Olha só. A área R, que é a área de preto, ela é a área do quadrado, né? Porque quando eu falar do quadrado, eu estou falando isso aqui de tudo, ó. Quando eu falo área do quadrado, eu estou falando de tudo que está aqui dentro, né? Quando eu falo área do quadrado, eu estou falando disso. Então, é de tudo. Isso aqui é só para você ver.
Então essa área R é a área do quadrado menos o que está de branco, né? Porque se eu calculo a área do quadrado, que é a área toda, e retiro o que está de branco, se eu retiro isso aqui que está de branco, ó, vai me sobrar quem? Vai me sobrar a área R, a área de preto. Então é muito simples. Por quê? Porque a área do quadrado eu sei calcular, ó. A área do quadrado é o lado ao quadrado, pessoal. Vou botar bem aqui. Vou botar aqui do ladinho. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Mas quem é o lado? O lado é 4. Perceba, ó, quadrado de lado quem? De lado 4. Ou seja, ó, daqui até aqui é 4. Então fica quem? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 o que? Centímetros quadrados. Então já sei que a área todinha dessa figura aqui completa, a área preta mais a área branca, é mede quanto? 16 centímetros quadrados. Então eu já sei que essa área do quadrado aqui mede 16 centímetros quadrados. Agora falta calcular a área branca. Eita, professor, agora essa área branca aqui, nada, eu vou dividir ela em duas partes. Presta atenção. Olha só, pessoal. Eu vou pintar bem aqui esses 4 cantos. Perceba que se eu juntar eles, esses 4 cantos, eu vou desenhar aqui uma circunferência de novo. Vou desenhar uma circunferência aqui. Olha só, preste atenção. Só para a gente ter uma noção, né? Não é perfeito. Preste atenção. Você viu essas 4 áreas de verde aqui? Se eu juntar elas, é como se essa área aqui fosse essa, ó. Essa área aqui fosse essa. Essa área aqui fosse essa. E essa área aqui fosse essa. Perceba que se eu juntar as 4, como elas são iguais, elas formam um quadrado. E quanto é o raio desse quadrado? Raio 1. Perceba que a distância, ó, daqui para cá é 1, ó. Ó, foi o que ele colocou aqui, ó. Isso aqui vale 1, ó. Essa distânciazinha aqui, ó, vale 1. Então vale 1, aqui vale 1. Aqui vale 1. E aqui em cima vale 1. Então perceba que é uma circunferência de raio 1. Então, se eu quiser calcular essa área, essa mais essa, mais essa, mais essa, é só calcular a área dessa circunferência. Então, a área do círculo aqui, no caso, circunferência não, círculo, né? É π vezes o raio ao quadrado. O π eu vou considerar como sendo 3. Tá? Vou considerar o π como 3. E o raio é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. Então, a área desses 4 aqui somando junto dá quanto? Dá 3 centímetros quadrados. Agora, para me completar a área branca, eu tenho que saber quanto vale essa área, mais essa área, mais essa área, mais essa área. Eita, professor, agora complicou nada. Pessoal, ó, presta atenção. Daqui para cá, vale 1, não é isso? Daqui para cá vale 1. O todo, todinho, o lado todinho do quadrado, seja, daqui até aqui, vale quanto? Vale 4. Então, se eu já tenho um daqui e um daqui, tenho 2. Então, sobra quanto? Aqui para o meio, vai sobrar 2. Ó. Perceba que essa figura de branco aqui é um triângulo, né? E quanto que vale essa altura? Pessoal, pela simetria das figuras, isso aqui é o centro do quadrado. Se isso aqui é o centro e esse lado todinho aqui vale 2, vale 4, né? Ó.
se isso aqui todinho vale 4, e esse cara aqui que é a metade, né? Ó, daqui para cá então vale quanto, pessoal? Ó, isso aqui vale 2 também, ó. Então isso aqui vale 2. Então, para mim calcular a área desse triângulo, é só calcular a base vezes a altura, dividir por 2. Então, olha, preste atenção. Isso eu estou calculando a área de um triângulo, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo A é quem base vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Quem é a base? 2. Quem é a altura? 2. Dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2, dá 2. Então, presta atenção. Então, a área do triângulo é 2, né? A área desse triângulo, ó, desse triângulo. Só que esse triângulo aqui é igual a ele. Esse triângulo é igual a ele. Esse triângulo é igual a ele. Então, se eu quiser somar a área desses 4 triângulos, é só multiplicar por 4, né? Porque cada um vale 2, ó. A área de cada um vale 2. Então, se eu quiser somar aí, então é só multiplica. Cara, eu vou fazer o seguinte: a área rosa, tá? Ou vermelho aí, vou chamar de rosa. É 2 vezes quem? Vezes 4. Dá 8. Então a área desses 4 triângulos, esse mais esse mais esse mais esse, dá 8. Então eu percebo que a área branca, ela mede quanto, pessoal? A área branca é a área dos 4 cantos aqui, ó, que deu 3 centímetros quadrados, mais a área dos 4 triângulos. Então a área branca, é 3 mais 8, que dá 11 centímetros quadrados. Então vou botar aqui, ó. Então eu boto aqui a área branca. Então a área R aqui, é 5 centímetros quadrados. Então, ó, perceba que a questão é a gente interpretar, né, a resolução aí, ou o enunciado da questão. Então, tá aí, pessoal, as fórmulas. Coloquei 3 exemplos de modo que a gente pôde aplicar, tá, as fórmulas que a gente aprendeu durante a aula. Então, eu vou estar deixando a atividade relacionada a esse conteúdo na escola. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.